Olá, meus amores, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Vamos dar continuidade à nossa aula de história, né? E vamos ver mais dois movimentos religiosos cristãos, tá? Esses movimentos, eles acreditam que Cristo veio ao mundo, morreu por nós na cruz do Calvário. E são movimentos religiosos cristãos que romperam com a Igreja Católica. Esse rompimento aconteceu após a Reforma Protestante de Martinho Lutero, que a gente já viu na nossa aula passada. Nessa aula a gente vai ver sobre o calvinismo, anglicanismo, sobre o Concílio de Trento também, tá? O calvinismo se encontra na página de número 139, por favor, façam as honras. E o calvinismo, ele foi uma das principais religiões surgidas em consequência da Reforma Protestante. Defensor das reformas de Lutero, João Calvino foi um teólogo, né? Foi uma pessoa que se dedica ao estudo da Bíblia, ao estudo de coisas divinas, que passou a ser perseguida em sua terra de origem por pregar contra a Igreja Católica. Ao se refugiar em Basileia, na Suíça, entrou em contato com diversas outras ideias protestantes e sintetizou sua obra, sua doutrina na obra Instituição da Religião Cristã, publicada em 1536. Graças a ela, Calvino passou a ser reconhecido como o principal líder e porta-voz do protestantismo francês. Meses mais tarde, o reformador suíço Guilherme Farel convenceu Calvino a ajudá-lo na cidade de Genebra. Lá, esses dois líderes entraram em conflito com autoridades civis e foram expulsos da cidade. Em 1541, Calvino retornou a Genebra e assumiu o pastorado da Igreja Reformada, lutando contra as autoridades civis e os libertinos, famílias influentes na cidade. Em 1555, os partidários de Calvino acabaram derrotando os libertinos, tá? Libertinos são pessoas que desconsideram as regras religiosas, os dogmas religiosos, e aqueles que os apoiavam, passando a constituir os conselhos municipais. Desse modo, o calvinismo propagou-se e ganhou muitos adeptos nas regiões em que a burguesia tinha força e poder. Na França, os calvinistas passaram a ser conhecidos como huguenotes na Holanda, reformistas na Inglaterra, puritanos e na Escócia, presbiterianos. Calvino foi influenciado pelo protestantismo de Lutero, assim como outros teólogos de outras religiões que romperam com a Igreja Católica. Calvino, ele não condenava o empréstimo de dinheiro a juros e ele ensinava que as pessoas poderiam multiplicar suas riquezas e que ser rico não era um pecado. Outra inovação também da doutrina calvinista está no conceito de predestinação. Isso quer dizer o quê? Segundo essa doutrina, a vontade de Deus, da vontade de Deus que somente algumas pessoas que são escolhidas por Ele, por Deus, tenham direito à salvação eterna. Isso quer dizer o quê? Que as pessoas que são prósperas aqui na Terra, que ocupam trabalhos bons, essas pessoas, elas são escolhidas por Deus, predestinadas a herdar o reino dos céus. Então, muitos burgueses, eles aderiram a essa religião, ao calvinismo, né? E ao contrário do cristianismo
católico que criticava a prática da usura e via com maus olhos as práticas lucrativas, o calvinismo ele admitiu o lucro adquirido pelo trabalho e a poupança como uma atividade legítima e válida para a formação do ser humano. Então, a Igreja Católica ela vai dizer que é condenável a pessoa ficar juntando bens aqui na terra, porque as nossas riquezas são eternas, e vem o calvinismo, né, que rompe aí com a Igreja Católica e diz o quê? Ele diz que as pessoas podem sim ser ricas, não é pecado ser rico, e que as pessoas que são dotadas, né, financeiramente, elas são escolhidas por Deus para alcançar a vida eterna. O calvinismo ele tem aproximadamente 75 milhões de fiéis no mundo, meus amores. São muitas pessoas, né? Igreja Católica, usura é crime. O usuário age contra a lei natural universal, porque vem do tempo, que é comum a todas as criaturas. Aí vem o calvinismo e diz: riqueza é sinal da graça divina. Né? Trabalha a poupança como duas virtudes a serem valorizadas pelo verdadeiro cristão. Entretanto, na análise da obra de Calvino, encontramos limitações nas cobranças de juros. Calvino não menosprezava a pessoa do pobre, considerando um instrumento de Deus para estimular os mais afortunados à prática da generosidade. Entendeu? Digamos que Calvino ele não desprezava, tá, os pobres, mas ele considerava os pobres como um instrumento para que as pessoas que eram herdeiras do reino de Deus, os pobres eram um instrumento para que essas pessoas tivessem ainda mais, digamos que elas, como se fosse uma afirmação daquilo que ele já tinha sido predestinado a ser, né, e alcançar, porque ele já nascia sendo predestinado a ser rico e que também seria predestinado a ir para o céu. Vamos agora falar sobre o anglicanismo. O anglicanismo na Inglaterra, a reforma religiosa originou-se na política. Tá? Temos aí como um forte nome o rei Henrique VIII, da dinastia Tudor, e outros grupos sociais ingleses desejavam escapar da influência e da autoridade da Igreja Católica. As resoluções do Papa interferiram em questões pertinentes à política inglesa. Nessa mesma época, o rei desejava divorciar-se de sua esposa Catarina de Aragão, tá? Catarina de Aragão, ela era filha dos reis da Espanha e eles estavam juntos por mais de 20 anos e o rei Henrique, ele queria ter um sucessor do sexo masculino, coisa que ele não tinha conseguido 20 anos casado com Catarina de Aragão. No entanto, a Igreja Católica, ela não autorizava o divórcio, tá? Era o que? As pessoas deveriam se manter casadas até o final de suas vidas. No entanto, ele queria se casar com Ana Bolena, para ter essa criança, né? Para ter um sucessor. Então, o Papa nega esse pedido, né? Do rei Henrique. O sobrinho de Catarina de Aragão não era ninguém menos que o imperador Carlos V. O rei decreta o ato de supremacia pelo qual funda a Igreja Anglicana e torna-se chefe supremo da mesma. Tanto é que a religião anglicana, o anglicanismo, é a religião majoritária na Inglaterra, ou seja,
é a religião que tem mais número de fiéis e o chefe máximo não é o Papa, o chefe máximo dessa religião. O chefe máximo dessa religião é o rei ou a rainha, tá bom? Certinho? Essa nova igreja, né, o que que acontece? O rei Henrique, ele cria a igreja anglicana, a religião anglicana. Essa religião, ela passa a nomear os bispos, tá? E a religião anglicana, ela confisca todos os bens da igreja católica. Então, a nobreza apoiou o rei Henrique a possar das terras e dos bens da igreja católica, né? E, embora na doutrina a igreja anglicana se aproximasse da reforma de Lutero, em muitos aspectos se manteve semelhante à igreja católica. Tá bom? Certinho? Aí tem... nesse slide aqui, a tia usou outro slide, tá? A tia pegou outro slide na internet. Isso aqui não foi a tia que criou, né? E aí tem umas, como se fosse conversa do rei Henrique VIII, né? Também WhatsApp, Facebook. Aí temos aqui, por exemplo, Henrique VIII em Inglaterra, fundou a igreja anglicana. Aí Ana Bolena, né, curtiu. Aí Catarina de Aragão, que era a esposa de Henrique, ela comenta: "E infiel, agora ela vai fazer o meu papel. Daqui um tempo você vai se acostumar." Uma música aí da Marília Mendonça. Esse povo não tem que inventar, né? Mas até que ficou bem interessante. Aí o Papa responde, né? Aí a Ana Bolena, né? Que era a mulher que queria se casar. "Oi, Henrique, vi que excluiu algumas fotos com a Catarina, tá tudo bem?" Aí depois, Henrique VIII em Inglaterra, casou-se com Ana Bolena. Quem é esse que não podia casar-se de novo mesmo? Aí muitas pessoas curtiram. Aí tem outras publicações também, tá? Vamos parar um pouquinho a nossa aula aqui e aí nós vamos explicar esse quadro para vocês e vamos falar sobre a Contra-Reforma e o Concílio de Trento, tá bom? Beijinhos.